Vai, Carlos. Muito boa tarde, galera. Edição número 31 do Bola no Rádio. Quarentena, estamos aí nesse período aí que o Brasil está enfrentando, mas estamos aqui firme e forte, acompanhando aqui o nosso futebol, o nosso futebol que está parado, mas ao mesmo tempo a gente não deixa de acompanhar, né, o que está acontecendo no futebol cearense, né? E vamos com as notícias aqui mais importantes do momento, aqui contando com a presença do Ezio Rodrigues, ali do Wellington Silva, do Rogério Biola, Diego Pereira. Só lembrar a galera que uma pauta caiu do programa, eu fui censurado, né? Uma pauta caiu, mas a gente vai fazer essa pauta lá em outro canal, viu, galera? Pode ter certeza que vamos fazer essa pauta, já está sendo negociada aí essa pauta, nós vamos fazer em outro canal. Mas aí vamos falar sobre um tema interessante. Domingo vai passar a Copa do Mundo 2002. Retrô da Copa do Mundo de futebol. Quem estava em 2002 fazendo o quê, né? Vamos já perguntar a cada um o que a galera está fazendo. Em 2002, na Coreia e no Japão, teve a Copa do Mundo. 32 equipes, o artilheiro foi o Ronaldo, com 8 gols. O melhor ataque foi da Alemanha, com 11 gols. Na primeira fase, né? Depois teve a melhor defesa na primeira fase, a Alemanha, e Coreia e Inglaterra sofreu só um gol. A maior goleada, a Alemanha, 8-0 na Arábia. Melhor jogador, Oliver Kahn. Isso aí nós vamos discutir também, o Oliver Kahn foi o melhor jogador, mas quem foi artilheiro foi o Ronaldo, né? Os jogadores do Brasil, vamos relembrar aqui. Marcos, Cafu, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson, Roberto Carlos, Ricardinho, que depois veio para o Ceará. Quem não se lembra do Ricardinho, né? Treinador do Ceará. Gilberto Silva, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo. Tivemos aí também o Dida, Belete, que veio para o Ceará, mas de repente foi embora, né? Nem chegou a estrear. Anderson Polga, Kleberson, Júnior, Denilson, show, Juninho Paulista. Teve também aí, não sei se eu citei ele aqui, o nosso jogador Edmilson, né, que jogou o Ceará. Eu já falei dele aqui, né, Edmilson. Jogou com a camisa do Ceará na Série A. Rogério Ceni, atual técnico do Fortaleza, estava nessa lista, né, também. Kaká e o técnico Luiz Felipe Scolari. O Brasil ganhou da Turquia na primeira fase 2-1, ganhou da China 4-0, da Costa Rica 5-2, nas oitavas 2-0 na Bélgica, depois nas quartas de final 2-1 na Inglaterra, aquele jogão com um golaço do Ronaldinho de falta, né? Semifinal, o Brasil 1-0 na Turquia, e na final contra a Alemanha 2-0 no estádio Yokohama, público para 69 mil pessoas. Tivemos aí Oliver Kahn, Thomas Link, Ramela, Matselde, Jeremias, Schneider, Neuer e Klose, grandes jogadores aí do futebol. Começando aí com você, Ezio Rodrigues, como é que você estava em 2002, o que é que você está fazendo? Conta para nossa galera o que você está fazendo nas madrugadas de 2002. Olá, pessoal. Bem, nas madrugadas, durante os Jogos do Brasil, eu se encontrava mesmo aqui na casa, ou na casa dos meus tios, né, acompanhando o jogo, sempre acompanhado daquela cervejinhazinha de leve, né, e vendo aí o Brasil fazer uma campanha que, por incrível que pareça, começou muito desacreditado pela torcida, né, depois daquela campanha que foi ali no quarto lugar, ali quase que não conseguindo se classificar com uma vitória sobre a Venezuela lá no Maranhão, com o Luizão e tudo. Até por isso que o Luizão é premiado de ir para a Copa, né? Para mim, eu cito a falta de Djalminha, né? Djalminha não foi para a Copa porque, infelizmente, brigou com o treinador do clube dele na época, né? Mas vamos também à campanha da Copa. Mas foi sensacional. Se eu fosse descrever para mim um jogo que foi emocionante mesmo, foi aquela vitória em cima da Bélgica, ali 1-0, chorado com o gol do Rivaldo. Para mim foi ali o divisor de águas, porque cá entre nós, o grupo do Brasil não foi um grupo que testasse a seleção realmente, né? A Bélgica que foi um teste que fez com que o Brasil conseguisse título, né? De
de pentacampeão do mundo. Graças a Deus veio aqui para o nosso país. Para mim, essa foi, posso dizer que foi a última geração que jogou bem, né? A última exibição que eu acho que a seleção fez foi na Copa das Confederações para a Copa da Alemanha, quando ganhou da Argentina de 3-0 com o show de Adriano. Essa última que a seleção jogou bem, mas a melhor elenco que o Brasil teve foi esse de 2002, que foi o último. É isso aí, mas também a gente teve jogadores que eu vou perguntar a vocês, como é que esses jogadores poderiam estar na seleção. Anderson Polga, né? Um jogador aí, Kleberson, que na época era reserva do Flamengo, o Kleberson, né? O Rogério Biel. Era não, sim, Kleberson, né? Era reserva. Não, Kleberson. Era reserva, ele entrou no decorrer do jogo, só o terceiro jogo. Ele entrou no terceiro jogo, se eu não me engano. Mas o Kleberson, ele entrou na seleção quando ele estava no Atlético Paranaense, em ótima fase, depois dessa Copa, que o Kleberson foi pro Manchester United, que ele foi até mesmo apresentado junto com o Cristiano Ronaldo. Peraí, ele entrou, claro, que foi na segunda fase. Vamos passar aqui a palavra. Ele não era do Flamengo na época. E o Polga, o Carlos Emanuel, o Polga, ele vinha de uma temporada muito boa no Grêmio, que fez até com que ele fosse jogar em Portugal na equipe do Sport. É verdade, mas teve jogadores que a galera poderia contar aqui, né? O próprio Romário não teve nessa Copa do Mundo, né? O Romário era pra ter ido. Romário olha, eu vi sabe. Pera aí, deixa os outros comentar, Rez. O bicho não quer comentar sozinho, Não, eu vi outros. Eu vi um comentário do outro dia do Romário, perdão, e dizendo que era entrevista dele e do repórter. O que aconteceu? É que teve jogadores que não quiseram que o Romário fosse. E o Filipão ouviu esses jogadores, comparou a disciplina do Romário, que ele gostava de pegar a mulher na noite, e juntou com esses jogadores aí que não queriam, e ele não foi para a Copa. Agora, entre Romário e Filipão, ele se dava super bem, e o Romário encaixava. O que aconteceu foi um grupo de jogadores que não queriam, e era a maioria na época. Então, o que aconteceu? Se o Filipão levasse Romário, ia dar confusão, porque ia ter as panelinhas, e quem Romário não ia querer ser reserva, ia ser titular sempre, ia arrebentar nessa Copa. Então, não quiseram desequilibrar o ambiente da seleção e não levou Romário, por causa de alguns jogadores, que entre Filipão e Romário, eles estavam bem. O pessoal fala muito dessa época, da questão da família Scolari, né? Que era uma família realmente unida em torno de um treinador. Então a liderança do Felipe Scolari, ela fez com que a seleção não tivesse estrelas, mas um grupo reunido, né, Wellington Silva? O que você pode falar aí sobre essa nossa seleção brasileira de 2002, essa última conquista que o Brasil obteve mundial? De lá para cá já são 18 anos, né? Verdade, boa tarde, mais uma vez um prazer estar aqui presente com todos, agradecer a audiência de todos os nossos colaboradores nesse momento difícil. E em relação a esse momento, né, foi marcante, eu tinha 15 anos na época, mas me lembro bem, jogando bola pelas ruas de Salvador, né, feliz naquela época, né, por ver aqueles grandes craques. E foi uma seleção realmente daquela seleção raiz, né? Que a gente gosta de ver, aquele futebol, não era aquele futebol ofensivo, que a gente gosta. O Filipão, como o Carlos falou, sempre teve essa questão de acolher, né? Família Filipão, era uma seleção mais retraída, mas uma seleção que tinha grandes nomes, né? Você olha do outro lado, via Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, né? O outro time, por mais que a seleção brasileira fosse um pouco fechada, o outro time não saía. Tanto a Alemanha também não teve essa coragem toda. Hoje, qualquer seleção que vem jogar com o Brasil, eles vêm para cima mesmo. Não existe mais aquele respeito, né? Então, a gente perdeu aquele respeito desses grandes nomes, né? Essa é a pena. Só em relação aos alôs aqui, já teve o André Honório, falou aqui
Everton Cebolinha doa cesta básica em Maracanaú. Não sei se ele doou ou se vai Doou. se ele tá pedindo, acho que é uma confirmação aqui do André, né? Se ele puder confirmar, se for. Não, foi ótima confirmado ação, né? mesmo. A matéria, Wellington, que ele deu. Foi até uma atitude boa do Cebolinha, hein? Grande iniciativa aí do Cebolinha, parabéns. E falando, o nosso amigo Diego Pereira, tomando aquele chazinho da tarde, aquele cappuccino, né? Então tá só curtindo aí. Eu pedi só o Orenilton, porque aqui nós estamos vendo aqui no nosso retorno uma imagem colorida, para saber se a gente está no ar mesmo, né? Para saber como é que está o nosso retorno. Pedi o Orenilton para dar nosso retorno aí. E tá no ar, então beleza. É isso que eu queria saber. Perguntar ao Diego Pereira. Diego Pereira, você é novo, né, cara? Você, não sei qual a sua idade, mas há 18 anos atrás, talvez você fosse apenas um garoto, né? O que você estava fazendo as madrugadas? Estava assistindo o jogo com quem? Com uma família? Estava assistindo o jogo no quarto trancado? Como é que era a sua vivência dessa Copa? Você tem alguma lembrança? Porque aqui só tem veterano aqui, só tem cabra velho. Né? Rogério, Ézio, Wellington Silva, eu, então a galera toda aqui já era quase adulto já nessa época. Mas você, Diego Pereira? Marca namorada, assistir o jogo, né, Sérgio? Boa tarde, é muito bom estar aqui de novo. Bom, naquele tempo eu tinha 11 anos, eu acompanhei alguns jogos, principalmente ali da primeira fase. Não acompanhei aquele jogo que eu queria ter acompanhado contra a Inglaterra, né? Foi aquele jogão, aquela virada. Porque foi muito cedo, acho que foi 3h30 da manhã. Eu acompanhei mais os jogos que era 8 horas, 8h30. Era difícil acordar cedo na época. Mas eu me lembro de muita coisa, assim. Eu acho que, por exemplo, só para falar... Tem outra versão também do porquê do Romário não ter ido para a Copa, né? Teve aquela Copa América de... Acho que foi 2001... que o Filipão pediu para ele, que queria levar ele para a Copa América para ele poder ajudar o time a conquistar o título, né? Para diminuir a pressão, naquele tempo a seleção tinha muita dificuldade, o futebol vinha caindo muito, né? O nível técnico. E o Filipão fez pedido a ele e ele negou, dizendo que ia fazer uma cirurgia no olho. Só que ele acabou não fazendo a cirurgia no olho e ainda foi jogar pelo Vasco no México, um torneio amistoso. Aí o Filipão ficou com raiva dele e dizem, né, que isso é um dos motivos que o fizeram não levar o Romário para a Copa. Sim, falando sobre a Copa em si, eu acho que o Brasil foi um time muito competitivo, não jogou um grande futebol, né, aquele futebol que a gente é acostumado a ver que o Brasil jogava, né, antigamente, que hoje em dia também se perdeu. Futebol técnico, futebol de ofensivo, mas era um time muito bem organizado, um time que sabia o que fazer dentro de campo, um time que se distribuía muito rápido, tanto para defender quanto para atacar. Era um time muito mortal nas finalizações, um grande poder de finalização, principalmente ali com o Ronaldo, com o Rivaldo, com o Ronaldinho, tinha um potencial muito grande. Era uma grande seleção, e naquela final o Brasil foi muito superior à Alemanha. E tinha um time melhor, conseguiu jogar e não deixar a Alemanha jogar, anular as principais jogadas da Alemanha. A Alemanha que tinha uma dificuldade ali, né, porque perdeu o seu principal jogador, o armador, o Ballack, né? Teve muita dificuldade de criação naquela final, mas o Brasil mereceu, foi melhor, foi superior e mostrou a que foi naquela Copa. É isso aí. E tinha dois laterais muito bons. Cafu na direita, Roberto Carlos na esquerda. Tinha o Edmilson e o Gilberto Silva ali como volantes, né? O Edmilson saindo muito bem para fazer essa ligação com o ataque ali. O Ronaldinho com aquela a sua ginga, seu drible. O Rivaldo ali fazendo aquela triangulação e o Ronaldo chegando para finalizar ali. É uma seleção muito forte, realmente, quase imbatível, né? E tinha o Edilson Capetinha que entrava no segundo tempo e às vezes fazia aqueles dribles também, né? Tinha um Kaká no banco, grande seleção, né? E, no caso, domingo vai passar 4 horas da tarde. Tá disponível no YouTube, né? Mas a galera gosta de assistir todo mundo junto. Nós estamos de quarentena, estamos confinados, estamos parecendo aquele jogo do Big Brother, todo mundo confinado, né? Então a gente tá
todo mundo confinado aqui, né? Tá todo mundo enjaulado. Tá todo mundo enjaulado, tá todo mundo dentro de casa, confinado. Então a recomendação é fique em casa, isolamento social. Mas dá vontade de tomar aquela Heinekenzinha. Ao retorno, Orenilton, tira esse retorno aí. Tomar aquele Heinekenzinho, tomar aquele vinhozinho, assistindo essa final, relembrando, né, não, Rogério Viola? Vou tomar, vou comprar 4 Heineken, vou chamar aqui o cara Zé Manuel, quiser de dia cerveja comigo. 4 Heineken, 4 dele e 4 minhas, partiu o jogo. Vai ser bom. Eu lembro dessa Copa aí, já aproveitando a oportunidade, né? Eu vi essa Copa nos Estados Unidos, eu estava na época casado, a minha filha estava para nascer, a minha ex-esposa estava grávida dela já. Aí eu vi essa Copa com um grupo de brasileiros, uma comunidade, né? Agora tinha uma oficina lá, uma mecânica, e montou um telão enorme lá, e me convidou todos os brasileiros. Eu vi esse jogo e ficamos até o dia amanhecer, né? Mas interessante, quando eu fui para casa, não tinha o clima de Copa, né? As ruas tudo normal, um dia normal, e eu naquela empolgação com a camisa do Brasil, querendo comemorar, vibrar, e eu lembrei, pô, não tô no Brasil não, eu tô nos Estados Unidos. Então o futebol lá não era tão divulgado. Tinha Major League Soccer, mas era muito pouco divulgado. E o melhor jogo ali para mim, mais emocionante, foi contra a Inglaterra. Porque o Brasil levou um gol ali, aí jogou uma jogada do Ronaldinho, onde fez a diferença naquele gol, né? Aquele passe lá pro Rivaldo. Fez aquele segundo gol e depois foi expulso. Então o jogo emocionante foi aquele. E depois de 18 anos vou ver o jogo novamente, né? Rever agora, vou ver narração do Galvão Bueno, a emoção brasileira. Por isso que vou tomar essa cerveja e comemorar de novo. É isso aí. Eu me lembro que eu estava em 2002, era eleição presidencial. O Orenilton, que é o nosso técnico, deve estar se lembrando, que foi eleito naquele ano, 2002, né? Ele chega, ele abre o sorriso, Orenilton ali, que... Como é, Orenilton? Fala aí, você que é a voz do ouvinte hoje, fala aí. Rapaz, a previsão, os meninos vão falar também aí, a previsão é que dia 21 a galera volte a treinar, os times voltam às atividades físicas, e no dia 15, mais ou menos, de maio, a previsão é jogos de portão fechado, né? Essa é a previsão. 15 de maio, a gente não está tendo essa certeza ainda, mas muitos campeonatos pelo mundo vão ser assim, né? E falando também sobre, eu me lembro dessa Copa de 2002, lembrando um pouco, matando a saudade, essa Copa de 2002, eu estava nessa eleição presidencial de 2002, indo para as passeadas, para as caminhadas, e também trabalhando numa farmácia. Então a gente tinha uma televisão lá nessa farmácia, eu trabalhava de caixa, a gente assistia os jogos de madrugada, né? As madrugadas assistindo os jogos, né? O Silva estava em Salvador, Wellington, nesse momento? Em Salvador, jogando bola no meio da rua. Como foi essa lembrança aí? A lembrança positiva, né? A gente tem os nossos ídolos, né? Meu ídolo maior sempre foi o Ronaldinho Gaúcho. E sempre que terminava os jogos, se fosse de manhã cedo, né? A gente já ia pra rua jogar bola para tentar fazer igual, né? Coisa de menino. Só outra coisa que eu queria colocar, vocês falaram do que ficou fora, né? Romário. Aí eu tenho uma curiosidade que eu pesquisei aqui. Teve vários outros grandes jogadores que ficaram fora, né? Se vocês quiserem comentar depois. Em relação à reserva, né? Clodoaldo, Sérgio Alves, né? Clodoaldo, Sérgio Alves, é verdade. Teve outros aqui de reserva. Goleiro Júlio César, lateral Silvinho, Zé Maria, Juan zagueiro, Zé Roberto, Zinho, Marcelinho Paraíba, Amoroso e França. Se fosse o time titular, Elton goleiro, Antônio Carlos Zago, que foi treinador aqui do Fortaleza, Cris, zagueiro, na lateral direita, Alessandro, Mauro Silva, volante, Serginho na lateral esquerda, Juninho Pernambucano, Alex, Djalminha, Elber e Romário. Para mim, a grande falta aí que fez na seleção foi o Alex e o Romário. O Alex, que foi campeão da Libertadores com o Filipão 99, ajudou na Copa América de
2000 ou 2001, eu acredito. E ele tinha uma grande parceria com o Filipão, né? Ele disse em entrevista que revelou que a grande mágoa que ele tem do Filipão é essa, não ter ido para essa Copa, porque o Alex, para mim, foi um dos grandes meia esquerda que eu já vi jogar no futebol. Ezio Rodrigues, você, se fosse o treinador da seleção e pudesse levar algumas figuras do Nordeste dessa época, também é muita pretensão minha saber, lembrar de tudo isso, né? 2002 já faz muito tempo. Mas se você tem alguma referência que você acha que poderia estar nessa Copa do Mundo, do Nordeste ou do Brasil mesmo? Bem, se for falar em Nordeste, claramente é o Juninho Pernambucano, que foi um destaque da equipe do Lyon, até para quem não se lembra, o Juninho, quando chegou no Lyon da França, o Lyon não tinha nenhum título. Quando ele entrou, ele só fez aquela carrada de título, quer dizer, 8 títulos consecutivos do Olympique de Lyon, né? E apesar de não ter ganhado uma Champions, foi a equipe que dominou o século, né, em número de títulos nacionais. Se fosse para falar de um nordestino que faltou na seleção, para mim seria ele. Ele poderia até ir como um suplente, porque ele dá a opção, que ele podia ser tanto volante, como o segundo volante, como meia de armação, que ele sabia fazer as duas funções. Outro, eu já até relatei no começo, né, que era o Djalminha, e para mim era o cara que, se não fosse pela briga do Hector Cooper, né, o argentino, da época treinador do La Coruña, se não tivesse tido aquela briga, ele estava justamente nessa Copa do Mundo. Que para mim, ele jogaria na posição do Ronaldinho Gaúcho. Dava para os dois fazerem um revezamento, porque os dois têm características semelhantes. Agora sim, só mais informação com respeito ao Romário, mais uma vez. Outro motivo que a convocação do Romário foi dada pelo Antônio Lopes, que era o coordenador da seleção, que era um dos principais apoiadores do Romário ir para a seleção, porque o Romário é um cara fora de série, só que por questões do Filipão, né, o Filipão deu chance para o Romário fez isso. Eu me lembro até de uma história que o Filipão ficou chateado. Quem não se lembra daquela moça naquele jogo contra o Uruguai? Isso foi boato. Essa aí foi boato. Isso aí era que o Romário tinha pego essa aeromoça. Eu vi uma entrevista do Romário recentemente no YouTube. Então foi conversa. Ele não pegou ninguém. Só que o Romário é famoso em essas histórias. Quem não se lembra, por exemplo, do Romário, na Copa América que o Brasil ganhou lá na Bolívia, ele pulou o muro do hotel da seleção junto com o Romário para poder ir na farra. Aí quando voltou, era o treinador. Né? Tá aí. Rapaz, quem tem como contador de história, todo mundo faz a história do cabo tudinho. Engraçado que Que coisa. Engraçado que tava no instante me crucificando fora do ar por causa de fofoca. Nelson Rubens me chama de Nelson Rubens nos bastidores, e agora o Ezio Rodrigues tá dando uma de Nelson Rubens, querendo saber da vida pessoal do cara, do Romário. Não, aí é sacanagem agora, né?